O INCT para mudanças climáticas foi criado em 2009 como um entre os 127 INCTs que o governo federal criou naquele momento para avançar o conhecimento científico em áreas de ponta. Mudanças climáticas foi considerado uma dessas áreas de ponta. Ele promove a conexão entre cientistas das mais diversas áreas de atuação em mudanças climáticas. Essa conexão de grupos de pesquisa envolve cientistas das ciências naturais, das ciências sociais e também avanços tecnológicos importantes, com pesquisas sobre vulnerabilidades, adaptação e mitigação. O foco do INCT foi muito mais na questão dos impactos, das vulnerabilidades e das adaptações necessárias, porque o Brasil, nessa época, já tinha pesquisas tecnológicas mais avançadas com relação à mitigação das mudanças climáticas, isto é, como reduzir as emissões. Mas mitigação também é um tópico considerado pelo INCT. Veja bem, esta é a maior rede de pesquisas sobre mudanças climáticas da América Latina, junto à Rede Clima. Rede Clima, Rede Brasileira de Pesquisas em Mudanças Climáticas, criadas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia em 2008. É importante destacar que não só rede de pesquisas em mudanças climáticas, mas é a maior rede em ciências ambientais de toda a América Latina. Os números são impressionantes. São mais de 500 pesquisadores e estudantes trabalhando em mais de 100 instituições de todo o Brasil e várias parcerias com instituições científicas líderes em mudanças climáticas de outras partes do mundo. Um aspecto muito importante do INCT não foi só produzir um novo conhecimento, mas também fazer com que esse novo conhecimento pudesse apoiar e subsidiar políticas públicas. E, nesse sentido, o conhecimento gerado pelo INCT foi muito importante para nortear tomadores de decisão de diferentes setores e atividades no Brasil e também contribuindo para a posição brasileira nas negociações climáticas. Podemos dar como exemplo a importância do INCT para mudanças climáticas na formação e nos trabalhos do próprio Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, que é uma espécie de IPCC brasileiro. Recentemente, o governo federal lançou o Plano Nacional de Adaptação, que se baseou muito na ciência coberta e descoberta pelo INCT de Mudanças Climáticas. Na comunicação nacional que todos os países têm que fazer com relação à Convenção das Nações Unidas de Mudanças Climáticas, muito do trabalho do INCT subsidiou esse documento, que é muito importante para nós sabermos onde estamos com relação a mudanças climáticas e também para onde vamos. E, por fim, não menos importante, muito da ciência que o INCT revelou foi utilizado na avaliação do próprio IPCC, do seu 5º relatório de avaliação, que foi publicado em 2013 e 2014. Um aspecto tão importante quanto a geração de novos conhecimentos é a formação de recursos humanos. Nós ainda temos imensos déficits de pesquisadores profissionais muito bem formados no nosso sistema universitário. Uma ênfase enorme foi colocada na formação de recursos humanos no INCT. E os números são impressionantes. São mais de 300 mestrados, mais de 230 doutorados nesses 8 anos do INCT e centenas de pesquisas de pós-doutorado. O INCT foi instrumental em apoiar diversos programas de pós-graduação em universidades de todo o Brasil. O resultado desse enorme esforço científico e de formação de recursos humanos avançados pode ser medido também pela produção científica. Foram mais de 850 artigos científicos de alto nível, a maioria deles publicados em periódicos científicos de alto destaque e circulação internacional, mais de 50 livros e uma série de outros conteúdos e outros materiais, principalmente para a disseminação da ciência climática, inclusive cartilhas e material pedagógico e didático para ensino fundamental e ensino médio.
quero destacar algumas áreas onde o INCT para mudanças climáticas inovou e também contribuiu para políticas públicas. A primeira é a modelagem matemática e computacional do complexo sistema terrestre. O que é o sistema terrestre? O sistema terrestre, de fato, é a união de todos os processos físicos, químicos e biológicos do nosso planeta. A atmosfera, os oceanos, o continente com a vegetação, os ciclos biogeoquímicos do nosso planeta, por exemplo, o ciclo de carbono, o ciclo do fósforo, o ciclo do ferro, o ciclo de nutrientes, o ciclo hidrológico, que é super importante e une todos os outros ciclos, as áreas geladas, que nós chamamos criosfera, e todos os fluxos entre esses compartimentos, os fluxos de energia que vem do Sol, passa pela atmosfera, chega no continente, aquece os oceanos, aquece o continente, os fluxos de vapor de água líquida dos rios que desaguam nos oceanos. Então, todos esses fluxos são muito importantes e nós hoje temos o conhecimento para representar esses fluxos no que nós chamamos um modelo. É um código computacional que procura representar todas essas relações e esse código computacional ou modelo permite que nós façamos perguntas importantes. O que pode acontecer com o clima do planeta no futuro? O que pode acontecer com a vegetação da Amazônia no futuro? São poucos os países do mundo que têm essa capacidade. É muito importante aqui destacar que nós optamos no Brasil por uma linha de desenvolver esses modelos e não só acriticamente trazer de fora uma caixa preta de um modelo e simplesmente fazê-lo funcionar aqui sem entender as suas partes constitutivas. Nós decidimos fazer o nosso próprio modelo, que nós chamamos Modelo Brasileiro do Sistema Terrestre, ou a sigla BESM, do inglês Brazilian Earth System Model. Então, esse foi um grande feito do INCT, que, junto com a Rede Clima, propiciou os meios, inclusive os meios computacionais, aquisição de supercomputadores poderosos, e hoje nós temos um modelo brasileiro do sistema terrestre que é utilizado por inúmeros grupos de pesquisa no Brasil e tem gerado os cenários futuros climáticos do Brasil. Por exemplo, como vai ser o clima do Brasil se nós continuarmos a aumentar as emissões globais dos gases de efeito estufa? Quais são as consequências do aumento da temperatura no ciclo de carbono, na vegetação, nas cidades? E, além do modelo brasileiro do sistema terrestre, o INCT também atuou muito na melhoria dos modelos regionais. E esses modelos, eles dão um cenário muito mais detalhado para áreas menores, por exemplo, os centros urbanos. Então, o INCT apoiou o desenvolvimento de uma série de modelos regionais, principalmente um denominado modelo regional ETA, que tem sido uma ferramenta essencial para que se possa entender os possíveis impactos presentes e futuros que as mudanças climáticas possam trazer para o território brasileiro. Uma outra área que se desenvolveu muito e a contribuição do INCT foi fundamental foi a área de prevenção de riscos de desastres naturais. Esse é um dos tópicos desde o início do INCT, de destaque, com muito foco em pesquisa e principalmente o resultado dessas pesquisas foi estabelecer a base científica para a criação, através de uma política pública de prevenção de desastres naturais, muito importante, a criação do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM, que não existia à época da criação do INCT, nem da Rede Clima, mas hoje é uma realidade. O CEMADEM é um centro já muito bem estabelecido, com um corpo muito importante de pesquisadores, talvez o
o centro hoje já mais importante em desastres naturais de toda a América Latina, e ele é realmente um produto do INCT e da Rede Clima, e ele está fazendo uma enorme diferença. Antes do CEMADEM apoiar a atividade de prevenção de desastres naturais, apoiar a Defesa Civil em todo o Brasil com alertas. E esses alertas têm salvado inúmeras vidas, o que não acontecia antes. Antes do CEMADEM, as populações residindo, morando em áreas vulneráveis eram assoladas por inúmeros desastres naturais e não tinham muito como reagir. O CEMADEM mudou esse quadro. A partir do grande desastre, o maior desastre já registrado no Brasil, na região serrana, em janeiro de 2011, a partir daí surge uma política pública efetiva, e essa política pública foi construída muito com base no conhecimento científico. Talvez o CEMADEM seja o primeiro excelente exemplo no Brasil de uma política pública de melhoria da qualidade social e ambiental do país, que foi construída a partir do conhecimento científico. A existência das pesquisas e do CEMADEM é que propiciaram esse grande salto. E, por fim, na questão dos destaques, eu quero também destacar a importante contribuição do CEMADEM diretamente na elaboração do Plano Nacional de Adaptação. Eu ressalto novamente que o Brasil avançou muito mais nas pesquisas de redução das emissões, na mitigação das mudanças climáticas pela redução das emissões, nos seus planos e políticas públicas de redução do desmatamento da Amazônia, das emissões da agricultura, e deixou um pouco para trás a questão da adaptação. Mas mitigação, através da redução das emissões, e adaptação às mudanças climáticas que já se tornaram inevitáveis, são duas faces da mesma moeda. Nós precisamos colocar enorme ênfase em adaptarmos, em tornarmos o sistema social, o sistema econômico e os sistemas ambientais muito mais resilientes a essas mudanças que já chegaram, já estão perante todos, globalmente falando, nacionalmente falando, e, portanto, de novo, eu reitero, o INCT foi mais presente nas pesquisas de adaptação, porque nós tínhamos ausência de conhecimentos em adaptação. Então, o INCT foi essencial para a elaboração do Plano Nacional de Adaptação, lançado pelo governo federal em 2016, e que é um plano ainda de um grande grau de generalidade, porque nós precisamos avançar muito mais. O INCT revelou os potenciais impactos das mudanças climáticas, quais são os nossos pontos de grande vulnerabilidade, mas a isso tem que se somar agora uma ação proativa de políticas públicas de redução das nossas vulnerabilidades, e esse é um próximo passo que o INCT tem que tomar. A região amazônica inspira a comunidade científica mundial a querer estudá-la. É a maior floresta tropical remanescente no planeta, e ela realmente mexe com o imaginário dos cientistas. Mexeu com o meu, até antes de ser cientista, quando eu era adolescente e me interessei, me apaixonei pela Amazônia, e de fato resolvi ser cientista pelo meu interesse de estudar a Amazônia. E o INCT, logicamente, nenhum grande programa em ciência climática poderia não ter foco também na região amazônica. O INCT, ele dá continuidade, de fato, ao experimento de grande escala da biosfera-atmosfera na Amazônia, conhecido pela sigla LBA, o mais importante estudo científico internacional que já se fez sobre floresta tropical. Ele começou há muito tempo atrás, em 1999, teve uma fase de 10 anos de pesquisas intensas, agora está numa outra fase de pesquisas focadas, e o INCT deu continuidade a muitas dessas linhas
de pesquisa do experimento LBA na Amazônia. Por exemplo, qual é o papel que a floresta desempenha na dinâmica climática da própria Amazônia, qual a importância da Amazônia para o clima de outras partes da América do Sul e mesmo o clima global. Esse entendimento é cada vez mais importante. Nós, por exemplo, precisamos entender como que os fluxos naturais, fluxo de água, fluxo de energia, fluxo de carbono, funciona com os ecossistemas na Amazônia e como que as ações antrópicas, a ação do homem, pode modificar esses fluxos. Nós sabemos, por exemplo, que chove muito na Amazônia. E hoje nós sabemos também que a floresta contribui muito para essas chuvas. Sem floresta, as chuvas na Amazônia seriam entre 15% e 20% inferiores, com enormes alterações ecológicas de termos um clima relativamente mais seco na Amazônia. Nós sabemos que hoje a floresta amazônica é um enorme sumidouro de carbono. O que é sumidouro de carbono? A floresta retira gás carbônico da atmosfera através da fotossíntese, a floresta está crescendo e desempenha um fenomenal serviço ambiental para o planeta. Se todo esse gás carbônico ficasse na atmosfera, sendo o principal gás do efeito estufa, o planeta estaria aquecendo numa taxa mais alta do que está aquecendo hoje. Então, o INCT reforça muito essas pesquisas do entendimento do papel da Amazônia no sistema climático global e também como que as ações humanas, o desmatamento, o próprio aquecimento global poderá modificar os ecossistemas amazônicos, essa grande floresta tropical. Uma área muito forte de concentração dessas pesquisas é entender os cenários futuros. Será que um clima do futuro poderá acelerar o processo de savanização? E por processo de savanização nós queremos dizer muito da Amazônia se tornar um clima do Brasil Central, um clima parecido com o do Cerrado, e a floresta ser de fato substituída por um cerrado muito empobrecido, porque o cerrado do Brasil é a savana tropical de maior biodiversidade do planeta, mas nós estamos falando, se a floresta for substituída por savana, será uma savana muito empobrecida e não com a biodiversidade do cerrado brasileiro. Um outro aspecto importante que o INCT tem trabalhado é que é a questão dos extremos climáticos. Eles estão ficando ou estão sendo observados de uma maneira que não eram observados antes na Amazônia. Desde 2005 até o presente, nós observamos na Amazônia 3 extremos de seca e 3 extremos de chuva que não tinham sido observados desde os primeiros registros na Amazônia, 1902, no porto de Manaus. Não tinham sido observados extremos de seca e extremos chuvosos, 2005, 2010, 2016 extremos de seca, 2009, 2012 e 2014 extremos de chuva. Então parece que o sistema amazônico começou a oscilar entre 2 extremos, que não víamos antes. Então isso também é uma consequência de um certo desequilíbrio do clima global já afetando a Amazônia. E talvez também esses desequilíbrios são acentuados também pelo desmatamento, que hoje já atingiu 20% da Amazônia. As populações que vivem na Amazônia também sofrem esses impactos. As populações estavam muito adaptadas, até as populações ribeirinhas, que vivem na beira dos rios, a um regime na Amazônia, com os extremos que aconteciam no passado. Hoje, esses extremos atingiram níveis nunca antes atingidos. A população amazônica já é de mais de 30 milhões em todos os países amazônicos. Muitos ainda dependem do clima da Amazônia, dos rios, da vazão dos rios para se comunicar, e esses extremos climáticos que nós observamos desde 2005 tiveram um efeito direto e também indireto na qualidade de vida e na saúde
da população da Amazônia. Por exemplo, na seca de 2005, muitas comunidades não conseguiram ter acesso por barco até mesmo para se locomover, para entregar sua produção agrícola. Em caso de emergência, de doenças, os navios e barcos, hospital, ambulatórios não conseguiram chegar nas comunidades mais distantes. E no outro extremo, as inundações também causaram uma séria perturbação na vida das comunidades ribeirinhas da Amazônia. Para se ter uma ideia, em 2010, um ano de grande seca, 42 dos 62 municípios do estado do Amazonas declararam estado de emergência em decorrência dessa extrema seca, talvez a maior seca observada em mais de 100 anos. Nós também avaliamos o impacto das inundações na proliferação de doenças de veiculação hídrica, como diarreia, leptospirose e mesmo malária, né? Esses ciclos alterados com esses extremos, eles estão modificando também a geografia das doenças. E malária é a principal doença transmitida por mosquito, que afeta centenas de milhares de pessoas por ano na Amazônia. E também esses aspectos dessa variabilidade climática que nós não víamos antes e hoje estamos vendo na Amazônia, tem sido objeto de pesquisas interdisciplinares e um foco muito importante de pesquisas do INCT. O INCT claramente é nacional, até olha a América do Sul como um todo, os oceanos adjacentes, como todos esses componentes do sistema terrestre interagem, quais as ações humanas, e não olha só sobre a Amazônia. Então ele olhou também sobre outros biomas, outras regiões, afetam a sociedade, afetam a nossa possibilidade de desenvolvimento sustentável, o crescimento do país e a qualidade de vida das pessoas. Então, além das pesquisas sobre a Amazônia, houve um grande esforço para se produzir conhecimento sobre outros biomas brasileiros que estão também criticamente ameaçados. Nós podemos citar, obviamente, a Mata Atlântica, que tem os mais importantes hotspots de biodiversidade do Brasil, hotspots significando áreas de máxima biodiversidade, áreas que abrigam inúmeras espécies, muitas delas endêmicas, elas só existem em uma pequena localidade e que estão muito ameaçadas. A Mata Atlântica nós temos hoje não mais do que 10% ainda preservado. E também o Cerrado é um bioma tradicionalmente menos prioritário, ele não foi colocado na Constituição como um bioma prioritário para o Brasil. A Amazônia e a Mata Atlântica o foram, a Caatinga também, e o Cerrado parece que ficou de fora, mas o Cerrado já foi mais que 50% alterado e a Mata Atlântica foi alterada 90% e a Amazônia 20%. Uma outra área importante também de atuação do INCT foi um foco em o que está acontecendo nas zonas costeiras brasileiras, que envolvem manguezais, estuários, praias, recifes e corais. Quais as consequências da elevação do nível do mar, do aumento da temperatura, do aumento das ressacas, né? As tempestades em cima dos oceanos, elas já estão se tornando mais intensas, elas geram as ondas oceânicas que chegam nas praias na forma de ressaca e causam bastante destruição. O Brasil é um país que tem a maior extensão do planeta em manguezais. E esses manguezais são enormes reservatórios de carbono, regulam, portanto, os fluxos de gás carbônico da atmosfera para os oceanos, ficam armazenados nos manguezais. Então, o INCT olhou realmente os impactos
nas zonas costeiras de uma maneira muito abrangente e também interdisciplinar, conjugando os aspectos físicos, químicos e biológicos com a ação humana, que causa muito desses problemas, mas também vendo como que as modificações da zona costeira poderão afetar a sustentabilidade até do seu próprio uso econômico. Também o INCT focou muito os eventos extremos do clima, do tempo, que nós chamamos eventos extremos hidrometeorológicos ou climáticos, como chuvas super intensas, secas, intensas e prolongadas, e os prejuízos econômicos causados nos sistemas produtivos, com ênfase especial nas cidades e também nas megacidades. E dos sistemas produtivos, o Brasil, uma grande potência agrícola, qual são os impactos na produção agrícola do país? Além disso, o INCT focou muito a questão da adaptação, mas principalmente mitigação, quer dizer, como reduzir as emissões, na questão da eficiência energética. O Brasil é um dos países do mundo que mais usa energia renovável, energia da água, das hidrelétricas, energia da biomassa. Nós temos um grande programa de biocombustíveis, segundo país do mundo que mais utiliza bioetanol. E é muito importante que nós cada vez mais caminhemos na direção das energias alternativas e possamos realmente descarbonizar, nos tornarmos livres, globalmente falando, mas no Brasil também, das energias fósseis, que são as principais fontes de gás de efeito estufa. Igualmente, no nosso padrão de emissões, se nós quisermos cumprir os compromissos do Brasil com relação à Convenção Climática, as contribuições nacionalmente determinadas, ou NDCs na sigla em inglês, nós precisamos reduzir as emissões da agricultura e, para isso, nós precisamos melhorar a qualidade das pastagens brasileiras. Vejam bem, 55%, entre 45% e 55% das emissões brasileiras vêm diretamente ou indiretamente do boi. É o único país do mundo que as emissões vêm de uma atividade da agricultura, que é a produção de proteína animal, de carne. São as emissões diretas das emissões do rebanho bovino, emitem muito metano, os ruminantes, as emissões dos solos agrícolas, que quando não são bem manejados, e também as emissões indiretas, que são as decorrentes do desmatamento da Amazônia, do Cerrado, para a produção de novas pastagens, e essas emissões, somadas às emissões diretamente da atividade agropecuária, representam entre 45% e 55% das emissões brasileiras. O INCT, no aspecto tecnológico, ele também trabalhou muito a questão de levantar o potencial de energias renováveis, especialmente o nosso enorme potencial de energia solar e eólico. Um dos produtos importantes do INCT é o novo Atlas de Energia Solar para o Brasil, que atualiza o primeiro Atlas de Energia Solar, de 11 anos atrás, e traz realmente dados muito importantes, novos dados, novas medidas do nosso potencial de energia solar, que é, sem dúvida, um dos maiores do mundo. O INCT também avançou em pesquisas de novas tecnologias, um elenco de possibilidades, tecnologias de produção, por exemplo, de sensores utilizados no processo de limpeza de água, a criação de novos processos de combustão que representem menores emissões de gases de efeito estufa. Então, esses avanços científicos, eles sempre foram buscados na direção de contribuir para uma sociedade mais sustentável e também uma sociedade que comunique conhecimento científico para a política pública e que essa política pública seja disseminada e de amplo uso pela sociedade e pelos gestores públicos também.
O INCT para mudanças climáticas, a fase 1, de 2009 a 2017, foi muito bem avaliado. Tanto é que ele foi aprovado uma segunda fase, entre mais de 250 propostas. Ele foi julgado como a 9ª melhor proposta, o que deixou toda a comunidade do INCT muito satisfeita. A Rede Clima continua com suas atividades. Nessa segunda fase, tanto o INCT como a Rede Clima, em parceria, vão abordar o que nós chamamos temas integrativos de pesquisa, que envolvem diferentes áreas de conhecimento com um foco em propor soluções. Quer dizer, nós também estamos saindo um pouco do espaço só de conhecimento ou de preocupações e vamos buscar também o espaço de soluções e soluções apropriadas para os desafios que as mudanças climáticas representam para o nosso país. Um foco muito grande dessa segunda fase, que vai até 2020, 2021, é a integração entre temas, a integração interdisciplinar entre temas. Por exemplo, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, todos clamam por que cada habitante desse planeta, até 2030, tenha segurança energética, quer dizer, energia para todos, segurança hídrica, água de qualidade para todos e segurança alimentar, alimentos nutritivos de qualidade para todos. E o INCT, então, aborda nessa nova fase esses temas de forma integrada. Como conseguir isso? Por exemplo, nós poderíamos imaginar segurança energética para todos aqui no Brasil, queimando mais petróleo. Há reservas do pré-sal, mas isso gera gases de efeito estufa. Então, se todos os países forem atender à segurança energética queimando petróleo, gás natural e carbono, nós jamais vamos conseguir controlar o clima do planeta e atingirmos os objetivos do Acordo de Paris, de não deixar a temperatura aumentar mais do que 2 graus. Então, o INCT vai muito nessa direção de temas integrativos e também o tema de saúde e o tema de vulnerabilidade da população aos desastres naturais, entre outras áreas, são áreas focais para a segunda fase do INCT. Um dos aspectos básicos que nós precisamos também chamar a atenção aqui no Brasil, para o avanço científico sobre mudanças climáticas, nós precisamos estabelecer sistemas de observação e monitoramento de muito longo prazo. Nós não estamos falando tipicamente da escala de um experimento científico ou de um financiamento típico de um estudo científico, 3, 4, 5 anos. Nós, de fato, precisamos ter monitoramento, observações de como o clima está mudando, como os sistemas naturais, os sistemas sociais estão respondendo a essas mudanças numa escala de muitas décadas, realmente nada menos do que 30 anos no mínimo. E nós não temos esses sistemas de monitoramento ainda instalados no Brasil. Por exemplo, não há uma única série histórica no Brasil do nível do mar na costa brasileira que tenha 100 anos. Então nós temos um enorme trabalho ainda, uma tarefa inconclusa, que é estabelecer uma grande rede de monitoramento do que está mudando no clima e os impactos dessas mudanças e manter esta rede por muitas décadas no futuro. Também nós precisamos criar as condições de infraestrutura laboratorial, instrumental. Nós precisamos desenvolver mais laboratórios de pesquisa e inovação tecnológica no país, voltados para tornar o nosso país mais resiliente às mudanças climáticas, às mudanças ambientais de modo geral. Por exemplo, hoje, com as ferramentas da 4ª Revolução Industrial, as técnicas digitais, nós temos que aumentar muito a quantidade dessas técnicas digitais no monitoramento ambiental e, por exemplo, também com uma ferramenta básica para projetar o que vai acontecer no futuro através dos modelos
climáticos, nós temos o modelo brasileiro do sistema terrestre, então nós precisamos de laboratórios com instrumentos de supercomputação muito avançados. Numa outra dimensão, nós precisamos também aumentar muito a interface entre o conhecimento científico e até mesmo entre os próprios cientistas e os gestores públicos, os tomadores de decisão, a classe política, para que a agenda das mudanças climáticas entre permanentemente nas políticas públicas, seja na escala nacional, as políticas federais, estaduais e também e principalmente municipais. 84% da população brasileira vive nas cidades, é nas cidades que os efeitos das mudanças climáticas são mais sentidos pela população e também estratos muito vulneráveis da população brasileira se encontram nas cidades, por exemplo, as populações que moram em áreas vulneráveis a desastres naturais. E, não menos importante, nós precisamos ampliar as ações de educação em todos os níveis, educação que vai desde o ensino fundamental, ensino médio, ensino universitário, educação fora da escola, a educação voltada para entender o risco das mudanças climáticas para o futuro sustentável, até para a própria felicidade individual. Então nós temos que comunicar muito melhor os riscos das mudanças climáticas junto à sociedade brasileira. Dimensões humanas, de certo modo, é um grande guarda-chuva que integra todo o INCT. Nós não teríamos, talvez, um INCT de mudanças climáticas como temos ou não teríamos a Convenção Mundial de Mudanças Climáticas se não fosse, de fato, pela questão humana, né? Tanto no sentido de que são as ações humanas responsáveis pelas grandes transformações ambientais recentes dos últimos 100 anos, 150 anos, como também é o homem que acaba recebendo os impactos, a maioria deles, a quase totalidade deles, prejudiciais ao bem-estar humano. Então, quando dizemos que vamos ter mais chuva, menos chuva, chuva intensa, secas prolongadas, maior ou menor nível de poluição, dias mais quentes, ondas de calor, potencial de desastres naturais como deslizamentos, inundações, essas questões interferem diretamente na qualidade de vida das pessoas, de várias maneiras, até mesmo afetando sua saúde. Portanto, o tema integrador das dimensões humanas busca aprofundar, detalhar o nível complexo dessas interconexões. E vários estudos têm sido desenvolvidos, estudos que envolvem ciências sociais, economia, para mapear a vulnerabilidade das populações urbanas e rurais no país às mudanças climáticas. Mudanças climáticas de várias origens, não só o aquecimento global, mas também, por exemplo, as mudanças climáticas relacionadas com a urbanização. Cidade de São Paulo é um bom exemplo, a mega cidade de São Paulo, que nós temos hoje um clima muito diferente do que 80, 100 anos atrás, devido à própria urbanização. Mesmo que não tivéssemos aquecimento global, o clima da cidade de São Paulo estaria muito modificado devido à urbanização, que faz a cidade ficar muito mais quente. São Paulo é cerca de 3 graus e meio mais quente do que era antes da urbanização. E também os fenômenos extremos de chuvas e de secas estão se tornando mais recorrentes. Por exemplo, chuvas que causam grandes transtornos na cidade, desastres naturais, acontecem 1 a 2 vezes por ano na cidade de São Paulo. Hoje, na década de 30, acontecia 1 vez a cada década. Então, esse fator, por exemplo, aumentou 10 vezes na cidade de São Paulo. Também, ainda falando na cidade de São Paulo, podemos ver o exemplo da
mega seca de 2014 e 2015, a maior registrada na região metropolitana. De fato, foi uma seca em todo o Sudeste, com grande impacto na cidade de São Paulo, gerou um prejuízo de aproximadamente 5 bilhões e afetou diretamente a vida das pessoas de diferentes classes sociais, principalmente no impacto extremo que foi a interrupção do abastecimento hídrico em vários setores, vários bairros de São Paulo, nas periferias, principalmente as periferias mais pobres, e trouxe danos sociais muito severos, não só econômicos, mas danos até o próprio bem-estar da população. Milhões de pessoas foram severamente afetadas por essa mega seca que foi a mais expressiva, mais intensa, e que também os cenários de mudança climática, se nós não conseguirmos manter a temperatura do planeta a menos que 2 graus e desejavelmente, pelo Acordo de Paris, não mais do que 1,5 graus, lembrando que nós já aquecemos o planeta um pouco acima de 1 grau, a margem de manobra é bem pequena, nós vamos ter que conviver na mega cidade de São Paulo com situações extremas como nós vimos em 2014 e 2015, ao mesmo tempo que convivemos com chuvas muito intensas que causam uma série de desastres naturais. Este tema, igualmente, ele busca desenvolver pesquisa aplicada, alternativas de adaptação de populações de baixa renda que, em geral, têm muito menos capacidade de resposta aos desafios trazidos pelas mudanças climáticas. Quero dizer, a capacidade de adaptação, a resiliência é muito construída também em cima do nível educacional e, em segundo grau, do nível econômico. Então, nós temos imensos, dezenas de milhões de pessoas no Brasil muito vulneráveis, não só porque estão mais expostas aos extremos climáticos, mas também porque têm uma intrínseca menor capacidade de enfrentar esses extremos pelo nível educacional e também pelo nível econômico. Alguns desses estudos focam a viabilidade de se criarem pequenas usinas de produção de energia solar e até mesmo energia eólica em pequena escala no semiárido para a geração de renda das famílias locais. Isso seria uma fonte alternativa de renda, porque o Nordeste já é marginal para a produção agrícola e com as mudanças climáticas vai se tornar mais marginal e vai tirar a renda de milhões de habitantes da região rural do Nordeste. O INCT também desenvolve pesquisas sobre a relação entre os ambientes urbanos, as zonas verdes e o bem-estar da população. É notável, e não é um dado que nos orgulha no Brasil, sermos um país que tem talvez menores áreas verdes em cidades do planeta. Mas veja bem, um país mais rico em biodiversidade, um país com talvez a maior proporção de florestas do mundo, junto com Rússia e Canadá, e é um país que não tem áreas verdes nas grandes cidades. Quer dizer, é uma construção de urbanização muito inconsequente e caótica que nós vivemos no país nos últimos 50, 70 anos e que gera um caos ambiental urbano de falta de qualidade de vida, também por nós não termos áreas verdes. Então, o INCT também começa a olhar nessa microescala, nessa microestrutura bastante granular, que é verificar como áreas verdes podem melhorar a qualidade de vida nas grandes cidades, e um estudo está sendo conduzido para a cidade do Rio de Janeiro. Nessa questão, então, um dos estudos é mapear as áreas verdes e propor soluções do aumento de áreas verdes para as grandes cidades brasileiras, e, em especial, um estudo para a cidade do Rio de Janeiro, não somente porque áreas verdes diminuem o nível de poluição, não somente porque áreas verdes esfriam o ambiente numa situação de aquecimento cada vez maior, de dias mais quentes, ondas de calor, mas também porque áreas verdes tornam o ambiente de uma cidade
mais humana, oferece inúmeras oportunidades de recreação e também de contemplação.